das árvores da natureza, ser palmeira. Entre as mais lindas palmeiras, ser Jussara. Ah, o Brasil, um dos maiores mega biodiversidade do mundo. Tá, e aí? O que se faz com isso, né? Vamos construir hidrelétrica, vamos soterrar tudo com água, abrir mineração em cima dessa biodiversidade? Não, vamos começar a usar de verdade. Vamos ser profissional, vamos ser empreendedor, então. Se houver protagonismo dos atores, como vem havendo na construção da cadeia, a nossa tendência é consolidar. Então, pensar na Jussara, eu acho que é pensar nessa floresta que a gente pode recuperar, né? De todos esses elementos que formam essa diversidade, cada um deles, o que ele significa e de como que a gente pode se relacionar com eles, né? Sentinela dos rios, beleza das cascatas, ser Jussara e rege a força que brota das águas, protegem as nossas vertentes e os morros mananciais, são fontes de abrigo e descanso para todos os animais, fornecem valor e sustento com recursos nutricionais, ofertam o sabor da floresta, fruto dos açaizais. A minha relação com a palmeira Jussara é uma relação de, para mim, vários significados. Trabalho, prazer, alegria, alternativa de renda, conservação ecológica e por aí vai. Tem muitos significados para mim, de importância. No alto do Rio do Terra, a gente foi para fazer a coleta, eu deixando aquelas terras há 30 anos atrás, reflorestada como estava, tinha muita, dava para encher caminhão de ripa, de cacho, do que quisesse, coletar alguma coisa. Agora a gente foi lá, achou praticamente nada, aquela meia dúzia de pé lá que tem cada 20, 30 metros, não é nada perto do que tinha. Conheci a palmeira Jussara, mas só que a gente usava a palmeira Jussara somente para cortar o palmito, para fazer ripa, para envarar a casa, para envaro de casa, de estrutura de barro, né? E fazer, usado para fazer as estruturas de Jussara e depois barreava com barro. O palmito era muito cortado, inclusive era permitido, né, a se tirar os palmitos, então eles começaram a ganhar uma dimensão muito grande que começou a sumir essas palmeiras, assim. A gente já não via mais aqueles cachos negros e os animais comendo, né, as próprias araquãs no mato, os sabiá mesmo nos cachos, a gente já não via mais porque não havia mais cacho já. Houve uma derrubada tão grande de palmito que a gente viu que estava, tipo, entrando em extinção mesmo, né? Era só extrativismo. Na época era muita palmeira, né? Só extrativismo. Não tinha agroindústria, né? Não existia agroindústria, era mais para consumo próprio, né? Então não tinha problema nenhum, né? Não estava em extinção, né? Ela entrou em extinção depois que as agroindústrias abriram, né? Daí ela começa a entrar em extinção. Não é porque o agricultor queria fazer a tal de coivara, cortar o mato e botar fogo para fazer roça. Não, porque tinha muita, né? Tinha muita palmeira, né? E sim, ela entrou depois que as agroindústrias abriram, né? Daí sim, daí os palmiteiros entraram com tudo, até hoje, né? Até hoje, eles entram com tudo e vão tirando o que dá, né? Tem região que a gente pode andar que ainda não acha palmeira, só vai achar palmeira pequena. As grandes já cortaram tudo. Tem mais assim, em redor de quintal, bananal, sabe? As capoeiras. Mas na mata mesmo
Tem pouco, o pessoal cortou muito e ela debaixo da mata, ela demora muito para formar uma palmeira. Sendo que assim em capoeira, ela vai rapidinho, ela se forma. Tem lugar que com 5 anos ela já solta o primeiro cacho. E já debaixo da mata não, até ela pegar a altura para começar a pegar o sol, para soltar o cacho, vai 8, 9 anos. Pertinho, né? Não, essa aqui tá melhor. Só um pertinho. Não tá. Acabou, cara. Como é que tá essa aí? O outro tá melhor. O problema veio de 10 anos pra cá, né? Foi proibido, 12, não sei o que pra nós. E assim mesmo não cortava, se era proibido não cortava. Não tinha o que fazer, né? Ou tu corta ou os outros roubam. Então nós cortava. E aí agora tu passa pro teu filho, não esse ofício. Não cortar mais, né? Cuidar, né? Manter... Fazer o manejo pra plantar ou limpar o que tá vindo, né? Se tiver uma árvore estrovando a coisa, dá um desbaste alto, né? Desgalha aquela árvore pra... Não desmatar também, porque também não pode. A gente ou toma batida, ou a mulher faz cuca de açaí, ou faz pão de açaí, ou faz suco, né? Bastante fica aqui mesmo, para alimentação mesmo. Virou alimentação. Virou alimentação. Não aprendemos ainda a receita salgada, mas a doce tá... Ah, coisa linda. Muito bom. Tá bom, aqui. Não tem coisa melhor. Aprovado. Muito aprovado. Preso, fresquinho, hein? Jussara sempre teve presente. Inclusive, o Jussara era uma das comidas, né, da gente, porque nós vivíamos da lavoura, né, da pesca. E eu lembro que a minha mãe, meu pai cortava o Jussara, minha mãe fazia ele não refogado. Fazia refogado também, mas ela também tinha uma forma de cozinhar ele temperado. E a gente até fazia o pirãozinho do Jussara e comia o palmito como se ele fosse a mistura, entendeu? E a gente usava assim dessa forma já, tinha muito. Depois de um certo tempo, aí veio a compra, né? Um pessoal do Rio que cortava, aí virou clandestino, né? Eles cortavam mesmo, grande quantidade. E era uma forma que a comunidade também encontrou para ter uma renda. Então, essa renda era gerada com o palmito. Mas até então a gente não sabia que tudo isso era proibido, que não podia. Até descobrir, aí ninguém mexeu mais no palmito também, com a chegada do parque ninguém mais cortou, porque sabia que era crime, né? Então, o palmito ficou aí na mata. Para nós perdeu a validade, porque para a gente o que servia era o palmito e não o fruto. Aí, quando me chamaram para participar de uma reunião na Caçandoca, para falar sobre agrofloresta, nessa reunião surgiu essa história do projeto eu ainda achei aquilo, falei, nossa, esse povo estão pirando, né? Nada a ver, né? Se tem que usar o palmito e não o fruto. Mas eu não desisti, eu continuei participando e tal, e aí eu vi que o negócio realmente era bom, que deu muito certo para nós, deu mesmo. E hoje, ao invés da gente cortar, nós estamos replantando, a gente está jogando os frutos. Essa semana mesmo fizemos uma jogada de fruto na mata, né? Estamos para cada vez a gente ter mais o palmito Jussara, já que ele gera uma renda com o fruto para a gente.
eu acho que ela está abrindo a porteira, está abrindo os nossos olhos. O uso da Jussara, do fruto dela, mostrou que ele é muito mais vantajoso, como todo mundo hoje já reconhece, que está trabalhando com isso, né? Muito mais vantajoso economicamente do que o palmito, mas o uso dela como fruto, tu pode ter o corte para palmito também, porque tu tem que fazer desbaste, tu tem que fazer substituição de matriz ao longo do teu manejo, então tu vai ter que fazer cortes em vários estratos, em várias etapas numa área de agrofloresta que tu está manejando, tu vai ter corte de palmito e tu vai ter a produção do fruto. Digamos, é bem a situação do manejo das capoeiras que a gente fala, né? Porque já é um processo de regeneração que está ocorrendo, onde a Jussara ela já está naturalmente, né, sendo assim uma planta que está recolonizando essa floresta, essa vegetação. O que a gente faz é, digamos, dar uma acelerada em algum processo, né? Esse processo levaria o dobro do tempo, talvez até mais, né? Mas com esse tipo de manejo, a gente, além de favorecer a Jussara em si, a gente aumenta a diversidade daquela floresta, porque ela, né, a gente passa a fazer a entrada de luz, a dinâmica da poda mesmo, né, incorpora matéria orgânica, vai entrando algumas outras espécies, inclusive exóticas também, dentro desse manejo, e vai enriquecendo essa floresta. Né? A flora do Brasil está ameaçada. Ser Jussara do fundo da mata. Ser Jussara te rouba e te mata. Ser Jussara beleza das cascatas. Ser Jussara deixa a Jussara crescer. Deixa a Jussara brotar. Plantar palmeiras pro mundo viver. Pro mundo cantar. Deixa a Jussara crescer. Deixa a Jussara brotar. Cantar palmeiras pro mundo viver. Esse manejo está sendo feito justamente porque já existe sustentabilidade no local para fazer esse manejo. E outra coisa, e está se colhendo algumas que não são as melhores, ou seja, as matrizes ficam para a Jussara, né? Ou seja, para a produção de açaí. Então, a viabilidade da estratégia de se colher o fruto para fazer o açaí garante que tu tenha condições de colher tanto para madeira, né, para ripas, ou para o palmito, que é o grande potencial proteico, né, da Jussara, né, assim como outras palmeiras, né. Um agrônomo extensionista da CAT que me falou de agrofloresta pela primeira vez. E o meu interesse mesmo era fugir da miséria, porque eu estava vendo a minha situação ficar ruim, porque tudo que eu fazia não funcionava. Não sei se você sabe, mas Vale do Ribeira é um dos piores IDHs, tanto do estado de São Paulo quanto do Paraná. Só que é um contrassenso, porque o lugar é rico. Então, acho que as atitudes, as políticas públicas, os pensamentos das pessoas, tudo isso concorre para que o lugar seja pobre. E aí a gente fatalmente se torna também pessoas pobres. Mas é um berço perfeito para a agrofloresta. É uma organização de plantas no espaço e no tempo. Então, pensando assim, a gente procura organizar os nossos sistemas agroflorestais usando essa lógica para produtos que a gente se alimenta deles. É uma infinidade de coisas que são possíveis. Isso aí varia muito com o entendimento do agricultor do que é agrofloresta, às vezes com o estado de espírito no qual ele está naquele momento, às vezes as condições de solo que ele tem para trabalhar, a saúde física para trabalhar. Então é uma coisa que depende de muitos fatores, de forma que ninguém nunca vai fazer uma agrofloresta igual a que fez ontem ou que está fazendo hoje. E acho que ninguém vai fazer uma agrofloresta igual às outras, que acho que é uma coisa muito pessoal e do momento. E também é uma coisa que para a gente não está assim definido, fechado, como
como uma ciência exata, talvez. A agrofloresta ela tem uma dinâmica própria que ela pode mudar conforme as condições climáticas e tudo mais. A linha de Jussara. Aqui, ó. E aqui tá a batata, né? Aí, ó. Ó, do lado da Jussara, uma batata, porque nós preza na terra, manter ela bem e ela produzir comida para nós. Ela chegou a dar 7 cachos numa pegada. É linda. Tem 16 anos. Desde os 7 anos ela produz. Por isso que o sistema agroflorestal era o mais recomendado para pequena propriedade rural e a grande. Tu vai saber aproveitar todos os espaços, porque tu vai usar carreiros de quebra-vento e de contenção de terra em lugares declives, onde tem caimento, e nos meios tu vai fazer tuas lavouras, pequenas lavouras. Acredita-se que o pequeno proprietário vai produzir para si o alimento e vender o excedente, que é o que eu faço. O que me sobra eu vendo, o que me sobra da minha alimentação e dos meus animais, né? Porque o que eu como, meu cachorro come, meu porco come, meu boi come, meu galo come, meus peixes comem. Mesmo que eu como, eles comem. Depois a gente come eles, né? Mas o alimento não se perde. Hoje a gente tem pinhão ali no fogão, produzido aqui dentro da propriedade. Quer dizer, a Jussara com araucária, com noz, com laranjal, com bananeira. Abacate, com banana, esse com erva mate, uma excelente erva mate, se adapta lindamente ao meio agroflorestal, planta de valor, porque eu adoro um chimarrão. Mas o clima tá muito virado, dá muito calor, muita diferença, sabe? Aí já tá florindo esse amendoim, não era pra estar florindo, você já deu o torreiro de sol aí, que já tá aqui. Como eu já estava fazendo agricultura ecológica, eu comecei a colocar nas agroflorestas assim e vi que ela combinava muito bem, né? Com banana, com goiaba. E comecei a fazer agrofloresta e vendo a possibilidade de criação, né, de um sistema agroflorestal com a Jussara. E foi quando eu vi que estava dando tudo muito certo, assim, né? A Jussara é estratégica e outras plantas também são estratégicas ali. Eu cultivo outras frutas, né, nativas e não nativas também, tipo o butiá, que é outra planta nativa, o araçá, a pitanga, que também faço suco, polpa dessas frutas, né? Então a Jussara me ocupa uma renda de talvez 20% da minha renda que eu tiro em polpa, assim, vendendo esses 500 quilos de polpa anual, né? E o resto da renda, dos outros 80%, vem de trabalhos com sementes crioulas e da feira ecológica, onde eu comercializo muito o inhame, a batata cará, né, a araruta, ora pronobis e frutas, né, goiaba. Então hoje a gente vive um paradoxo, né, de um país que tem a mega biodiversidade, né, o país que tem mais diversidade no mundo. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, pelo menos 500 espécies de plantas nativas alimentícias, é uma coisa impressionante, né? No Brasil são milhares e milhares, pelo menos 5.000 espécies. E aí a gente se depara que a nossa agricultura moderna, ela tem aí 50% das nossas calorias provém de 3 plantas exóticas em monoculturas. Hoje nós estamos cada vez com uma dieta mais simplificada, nós estamos indo com uma mesmice de espécies, essa globalização está fazendo com que você vá em qualquer supermercado de Porto Alegre,
do sul do Brasil ou do Brasil como um todo, e você vai encontrar exatamente as mesmas espécies. Nada contra o mamão, o melão, a maçã, a banana, mas nós podemos diversificar isso, né? E diversificar com espécies nativas. Daqui a pouco, isso aí levou milhares de anos para amansar e formar milhos maravilhosos, né? Isso aqui é o quê? É uma cará pata de onça, são o mundo das batatas cará do solo, né? Tem tanto a do ar, aquela lá, quanto as do solo. E faz ela com outra? Excelente batata para fazer maionese, ralar, isso é parecida, rala, bota no pão, né, e tal. Só que agora elas estão tudo nascidas já na roça, quase que eu não trouxe mudas assim, né? Só trouxe para mostrar porque já estão grandes. É tremoço. Então, ela é esse elemento chave do ponto de vista ecológico, isso já era levantado, discutido e debatido, por isso da importância dela, mas era uma visão muito puritana do ponto de vista ecológico também. Então, de um lado tu tinha um extremo do viés economicista, que a lógica é lucro e deu, do outro lado tu tinha um extremo do viés conservacionista, preservacionista, não pode mexer na planta. E agora a gente tem um ponto de equilíbrio, onde tu tem uma alta viabilidade econômica e retorno, tu tem a conservação da área e tu está promovendo com os agricultores e com a sociedade como um todo uma nova forma de manejar essas áreas de capoeira, de bananais. E aí, a partir da Jussara, começou a se discutir toda a questão da cadeia das frutas nativas, e enxergar que muitas outras têm um potencial assim como ela, nem mais nem menos, são assim como ela, né? Além da Jussara, a gente tem outras frutíferas, né? O butiá, a gente tem os ingás, os araticuns, a guabiroba, quem mais temos aqui? A pitanga, cereja, são várias espécies de frutas nativas que ainda está pouco cultivada e comercializada economicamente, mas que tem esse potencial econômico e de conservação para a floresta bem interessante. Então esse é o manejo que a gente tenta difundir, né? Quer dizer que dá para comer palmito. Dá para comer. Dá para comer, plantar e ter dentro do manejo, é possível. Dá para usar a ripa. Dá para usar. Dá para usar qualquer coisa que plantar aí. E aqui na região, essa é uma modalidade, por exemplo, temos de licenciamento ambiental, que é recente no Rio Grande do Sul. Mas a gente também, né, a gente participa desses arranjos também políticos. A gente tenta influenciar nas políticas públicas para não ser tão tapada, quadrada e só reprimir, como se tudo fosse igual, né? Então, a gente está mostrando que é possível manejar, conservar os elementos naturais e produzir também, de uma maneira amigável, né? Então a rede, ela, como próprio, no seu sentido amplo, ela vai sendo tecida, ela vai sendo costurada, ela vai ampliando em função do diálogo e troca de experiência entre as instituições e os produtores que são envolvidos e sensibilizados com os trabalhos com a palmeira Jussara. Muitos desses grupos que estão organizados, articulados hoje na Rede Jussara, vivem em áreas de conservação, no entorno de unidades de conservação, áreas onde a relação com a mata, com a floresta, ela foi sendo dificultada pela necessidade de preservação mesmo, né? Então, a sociedade brasileira mundial foi degradando, foi restando pouca mata e aquela que sobrou foi sendo restringida no uso. E isso é o que a rede veio pautando desde o seu início, porque não é só preservar a mata que sobrou porque tinha gente lá, vivendo em uma relação mais direta, mais harmoniosa com aquela floresta. E se essas pessoas não puderem seguir fazendo um uso regulamentado, legal, dessas áreas que parte delas fez com que ficasse preservada, é menos provável que essas áreas sigam preservadas ou que se expandam, né? Desconheço um outro alimento
Não precisa de 2, não. 1 de exemplo, que contém o valor nutricional do Jussara. Não tem. Nem na carne, nem em lugar nenhum você vai achar 1 quilo de polpa, a quantidade que tem ali de vitaminas e minerais, né? Principalmente os minerais, que é igual na fase de crescimento, na alimentação escolar, cara, é fundamental. Zinco é para crescimento. Isso aí tem cobalto, manganês, cobre, tem tudo, cara. Nós somos minerais, né? Não adianta a gente falar, a gente depende de cálcio, depende de tudo. Ah, o pessoal daqui que cortava não tem cortado mais não, pararam de cortar mesmo os palmitos. Para vender assim in natura os palmitos, parou de cortar. Então usando a semente, né? Usando a semente, e tem muito, nossa, tem lugar que tem muita jussara nova mesmo, muita. Tem muito lugar que a gente jogou as primeiras sementes, as mudas já estão assim, ser porte, grande já. Eu joguei já 1 tonelada. Aquele lugar, aqui mesmo, aqui para baixo, aí tá tudo semeado já. Na beira cachoeira, lugar de rolador, e joga na reserva mesmo, jogando. E quando você tira ele da despopadeira, você joga, ele nasce tudo, ele dá um calorzinho, né? Não perde germina tudo. E não dá gosto de mexer com isso, né? E tá ajudando também, ó. O pessoal fala, mas e o passarinho? O passarinho não dá conta, porque tá replantando mais. Antes não tinha, né? Se tem, por exemplo, uns 10 mil pés de jussara, você colhe 1.500 só. O resto fica tudo para esse passarinho. E aumentou o número de pássaros, inclusive do tucano, né? Que era uma coisa que estava raro, a gente quase não via mais tucano. E agora o palmito tá maduro, o bichinho tá lá detonando, entendeu? O ano passado eles comeram tanto que nem sobrou pra gente. Então aumentou bastante e eu acho isso muito legal, é muito importante. É um alimento importante na cadeia natural do sistema florestal. Não só por ser um alimento pra gente, o próprio palmito, mas pros animais, né? Eu vejo assim pra um todo, né? A gente tá tendo uma mudança radical, porque daí a gente tá saindo do modelo da lógica produtivista, economicista, do lucro, baseado no veneno, na semente híbrida ou transgênica, que é uma semente já envenenada, e nós estamos indo para outro caminho. E esse caminho está acontecendo e de forma muito forte, muito bem enraizada, né? Onde está vendo esses trabalhos hoje, e não são poucos lugares. Cantar palmeiras pro mundo viver, pro mundo cantar. Ser Palmeiras, ser Jussara. Ser Palmeiras, ser Jussara. Vamos lá. Macaco com cheiro. Macaco com chamando.